Olá! Você sabia que existem alguns mitos que atrasam o diagnóstico de quem tem autismo? Vamos conhecer alguns? Algumas pessoas afirmam que o diagnóstico do TEA só pode ser fechado a partir de 3 anos de idade. O diagnóstico pode ser dado até quando a criança é bebê. Nós percebemos traços de autismo até em bebês. Alguns médicos preferem ser mais cautelosos e oferecer esse diagnóstico com apenas 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Mas nós já podemos perceber ainda quando a criança é bebê. Outro detalhe importante, é preciso ter o diagnóstico fechado para iniciar a intervenção. Gente, não precisa de diagnóstico, de laudo para iniciar a intervenção. Muitas vezes a intervenção começa antes do laudo. Você sabia disso? Pois é. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos em cima de uma deficiência ou um transtorno, em cima do prejuízo que essa deficiência ou esse transtorno causa, tá certo? Então, nós não precisamos exatamente de um laudo para iniciar esse processo. É claro que o laudo é importante, o laudo ajuda e muito, tá certo? Mas você pode sim iniciar a intervenção da sua criança sem ter ainda esse laudo. Outra ideia errônea, cada criança tem seu tempo. Volte daqui a uns 6 meses, né? Alguns médicos querem falar isso. Cada criança tem seu tempo, vamos esperar, né? Volte daqui a 6 meses, volte daqui a 1 ano. Gente, cada criança tem o seu tempo, entre aspas. Realmente, cada criança tem o seu tempo. Só que nós temos uma faixa, tá certo? Nós temos um limite. Então, a criança, ela tem o seu tempo, mas ela tem que estar dentro desse limite, tá certo? Que com certeza o médico sabe quais são esses limites, né? O que naquela idade a criança já deveria estar fazendo e ainda não faz, tá? Então, cuidado com esse tipo de comentário. Toda criança tem seu tempo. Essa frase é perigosa, tá certo? Verdadeira é, mas entre aspas, não na sua totalidade. Outro erro. Vamos primeiro fazer alguns exames, vamos primeiro fazer uma grande investigação. Claro que para um profissional dar um laudo, ele precisa fazer uma investigação, é verdade. Ele precisa analisar a criança e essa análise é clínica, tá? Não existe exame de imagem que detecte que a criança ou o adulto tem transtorno do espectro do autismo, tá? Não existe. O diagnóstico é feito através de avaliação. Existem características que são tão marcantes que em 1 ou 2 avaliações o médico já consegue identificar e já oferece o laudo. Às vezes, em uma só sessão, tá certo? Em uma só consulta já é possível sim oferecer um laudo. Às vezes não, tá? Às vezes é preciso um pouquinho mais de observação, porém não tanta. E por último, a última dica que eu dou para que você fique atento é: vamos fazer um exame genético, né? Vamos aguardar os exames genéticos para a gente poder ter certeza de que essa criança tem autismo? Gente, teste genético não diz que a criança tem autismo. Testes genéticos detectam outros pontos, outras características. Mas como eu já disse, o TEA é investigado através de uma análise clínica, através do comportamento de algumas ações, tá certo? Então vamos ter cuidado com essa parte. Faça sim a intervenção com seu filho, faça sim uma avaliação com o médico responsável, tá certo? Com uma pessoa em que você confie. Tanto a questão da intervenção quanto a questão da investigação, tá certo? É preciso que haja confiança no profissional no qual você
qual você está levando o seu filho, tá bom? Eu espero que essa dica tenha sido útil, eu espero que ela tenha ajudado você. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilha com mais pessoas para que várias pessoas saibam desses detalhes importantes e aciona o sininho para receber mais vídeos nossos, porque nós estamos preparando coisas maravilhosas para você. Obrigada!